A gente está sempre na área, né? Meu escritório é na praia, eu estou sempre na área, mas eu não sou daquela laia, não. Então deixa eu ajeitar aqui. Deu. Depois vai tratar Pissarras presente, Alessandra, muito bem. Então tá, meu povo. A gente vai trabalhar um pouquinho então com o que a gente chama de hidrografia. E aí, o que é importante você lembrar do estado de Santa Catarina, né? Nós temos uma grande vantagem, inclusive essa vantagem é que faz eu ter saído do Rio Grande do Sul para vir morar nessa cidade maravilhosa. Ou melhor ainda, né? Nesse estado. Estou arrumando a minha luz aqui. Deu. Porque nós temos aqui 531 quilômetros de litoral. Então tem praia da com pau, né, cara? Só Floripa tem mais de 100 praias no total. Então Santa Catarina é um paraíso. Eu sempre falo que se você pegar essa costa até Laguna só, tá? E colocar no Rio Grande do Sul, eu não teria saído do Rio Grande do Sul, né? Estaria lá tranquilo surfando, aquela coisa toda ali, porque brincadeira, né? Bom, a gente tem a hidrografia, e você lembra que quando a gente fala de hidrografia é o estudo das águas, né? E a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso na sexta-feira, o pessoal de Blumenau, né? Que tem as aulas comigo na frente A e frente B, a gente vai dar umas dicas para a CAF também, né? E a gente trabalha então com a hidrografia da seguinte forma. Nós temos em Santa Catarina 2 sistemas que são independentes. A gente tem um sistema de águas que corre para o interior e um sistema de águas que corre para o litoral. 63% da água de hidrografia daqui de Santa Catarina é da vertente do interior, é a maior. Os outros 37% é a vertente que vai em direção ao Oceano Atlântico. Sempre lembrando que quando você fala da vertente do interior, ela é a maior em área, tá? Ela predomina aquilo que você chama de rios de planalto, tanto que eu botei aqui, ó, que os rios de planalto predominam em Santa Catarina. Afinal de contas, Santa Catarina tem muito mais planalto do que planície. Se não me falha a memória, depois vocês vão ter essa aula, talvez o Vespa tenha falado, 64% é planalto e 26% planície, né? Então você tem muito mais planaltos, então isso nos dá aquilo que a gente chama de potencial hidrelétrico, ou seja, eu tenho aqui a possibilidade de construção de usinas hidrelétricas e fazer com que você tenha então a geração de energia para o estado de Santa Catarina. Lembrando que Santa Catarina, e aí eu posso falar com bastante propriedade, porque eu trabalho com isso, né, dentro da minha função geógrafo, fora da área de professor, eu trabalho com um grupo de profissionais ligados à Unisul nas construções de pequenas centrais hidrelétricas. Já trabalhei antes, né, agora está dando uma paradinha em função de tudo que está acontecendo, que são as famosas PCHs. Por que a PCH é importante? Porque quando você constrói uma usina hidrelétrica, você aproveita a lei da gravidade. Sabe que existe a lei da gravidade, apesar dos terraplanistas em Florianópolis dizerem que não existe lei da gravidade, né? Mas existe. A água desce, a água não sobe. Então você faz o quê? Aproveita essa velocidade, essa inclinação, que a gente chama de gradiente da água, e constrói pequenas centrais hidrelétricas ao longo do trecho de um rio. Por que isso é importante, né? Eu trabalhei especificamente no rio Lavatudo, no rio Canoas e no rio Pelotas, que são os afluentes do rio Uruguai. Porque você não precisa fazer uma obra faraônica gigantesca que vai trazer aquilo que a gente chama de grandes impactos ambientais. Então você trabalha com pequenas centrais hidrelétricas, vamos lá, dar o exemplo do que eu trabalhei. Anitápolis, Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna, São Ludgero, descendo em direção a Lauro Miller, passando ali por Tubarão, né, e saindo lá em Laguna. Então você poderia construir pequenas centrais em cada ponto, em cada cidadezinha, que seria mais pontual. Não teria o problema como acontecia em Santa Rosa de Lima, que o cara que ligava a Serra da Madeireira caía a luz de um lado da cidade, porque você estava numa ponta de rede. Então era muito problemático. Então a solução foi construir uma PCH naquela região. Então os rios, por serem de planaltos, têm um alto potencial
hidrelétrico nessa região. Outra coisa importante da vertente do interior é que ela tem os rios mais volumosos e mais extensos. Por exemplo, o Rio Uruguai, ele tem 49.573 quilômetros quadrados ocupando de área. Porque a gente olha aqui e vai aqui, né? Mas só que tem, claro que não está bem desenhado, né? É óbvio, né? Mas você tem aqui um monte de curvinhas, um monte de meandros que o caminho que o rio faz. Então ele faz ter essa área em quilômetros quadrados bem aproveitada, inclusive, né? Lembre que o Rio Uruguai, ele vai fazer a fronteira entre a divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Outra coisa importante, tem um número maior de afluentes nesses rios da vertente do interior. E principalmente, você tem a usina de Itamachadinho, né, construída ali, a usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica de Barra Grande também se situa nesse rio Uruguai. Dentro desses rios, você não pode esquecer também o da vertente do Atlântico. A vertente do Atlântico, ela vai trazer para nós o quê? É a menor em área, mas tem um rio Itajaí, que faz, para quem é de Blumenau, para quem é de Itajaí, para quem é de Balneário, acaba também pegando um pouquinho ali, é o nosso rio, Vale do Rio Itajaí, tá? O rio Itajaí tem 15.500 quilômetros quadrados de área ocupada. Na verdade, eu tenho um atlas que fala que é o seguinte, só para você ter uma noção. O rio Itajaí, perdi ele, meu Deus, secou, acho, né? Não, tá aqui. São 24.171 quilômetros de curso. Enquanto que o rio Uruguai, ele tem 19.092. Então é uma distância gigantesca, né? Só você ter um parâmetro, né? O Brasil de norte a sul são quase 4.000 quilômetros, né? 3.000 e pouco em leste a oeste e norte a sul, né? Então a gente tem de rios mais caminhos, inclusive, em extensão do que a distância do Brasil de ponta a ponta, né? Não, acho que não, né? Não, acho que é. Mas enfim, vamos lá. O que interessa para nós? Na vertente do Atlântico, você tem menor extensão e o volume também é menor, tendo então um pequeno potencial hidrelétrico. Por quê? Porque a maior parte desses rios pertence a planícies. Você deve lembrar que essa área aqui é planície de Santa Catarina, aqui no cantinho é planície, tá? O resto é planalto. Então, quando você tem planície, o potencial hidrelétrico ele fica pequeno, porque você precisa fazer o que numa usina hidrelétrica? Uma área de contenção, você fazer aquilo que a gente chama de reservatório, né? Você precisa fazer... Você lembra, né? Quem assistiu, ainda deu tempo de assistir a aula comigo sobre fontes de energia, quando eu falei das hidrelétricas, né? Então você tem a construção de um grande paredão, você faz um lago artificial, que é um reservatório de água, que na teoria você faz o quê? Você liga a turbina, começa a funcionar a usina, que legal, e aí você tem aquele parâmetro que gerou energia, fecha as comportas, vem energia, é usada energia de forma consciente. Quando começar a acabar, você abre as comportas de novo, passa aquela água, gira a turbina, gera energia, legal. Só que isso é num ambiente que a gente chama de consciência, né? Porque você não pode tomar banho mais de 10 minutos, que é o ideal, né? Segundo o Fórum Mundial da Água de 2011 no Brasil, 2009, 2011, não me lembro agora, no Fórum Mundial a gente falou sobre o tempo de chuveiro, porque você tem um grande problema já na década passada, que era a usina hidrelétrica de Itaipu, que tem um problema grave em relação à capacidade de produção de energia, que ela já está em 121%, 121%, 111%, alguma coisa assim. Então, acima de 100%. Então, se der uma pane na usina de Itaipu, para o Brasil, você sabe disso. Parou o Amapá agora ali, 3 geradores já parou o Amapá, imagina a usina de Itaipu, que já na época do Fernando Henrique Cardoso deu uma parada legal e foram 7, 8 estados brasileiros que ficaram sem luz durante um período, sei lá, de 36 horas, algo nesse gênero. Então, a usina hidrelétrica, ela tem que ter uma manutenção e tem que parar. Então, isso tem a ver com o nosso modo de vida, com o nosso estilo de vida de
exagerar no consumo de energia elétrica. Então isso acaba sobrecarregando as usinas hidrelétricas. O que me interessa é que para eu fazer uma usina hidrelétrica nessas áreas aqui que são de planície, seria um custo muito elevado pela formação, né? Até porque você tem um outro problema. Esses rios formaram vales litorâneos. Vales litorâneos foram ocupados pelos imigrantes europeus. O alemãoada de Blumenau, né? Ou ich bin Deutsch, né? Ora, você só pode ser alemão porque você tem o quê? Subindo o rio. Você lembra, quando você fala de geografia do Brasil, o Rio São Francisco é chamado de Rio dos Currais. Por que é o Rio dos Currais? Todo mundo subia o rio, né, pelo ladinho, não tinha estrada, não tinha rodovia, não tinha BR-101, não tinha Andrade Gutierrez, né, não tinha ninguém para construir estrada, era do lado do rio, você parava ao lado do rio, deixava os cavalos e os bois bebendo água nos currais e ia subindo. A ocupação do Brasil se dá exatamente através de rios. Então eles vão subindo os caminhos todos para poder desbravar o Brasil naquele momento ali. Outra coisa importante em relação à hidrografia de Santa Catarina. Nós temos uma drenagem que é totalmente exorreica. Dispensa comentários, né? O Brasil é totalmente exorreico, né? O que é um rio exorreico? É todo rio que acaba desaguando as suas águas lá na foz, no oceano. Ah, mas o professor é louco, porque o Rio Uruguai começa aqui no Rio Canoas, começa aqui no Rio Pelotas, começa aqui no Rio Lava Tudo, se juntam e vão em direção a oeste. Sim, mas ele faz toda a volta ali pelo Rio Grande do Sul, chega com nossos irmãos argentinos, encontra os irmãos uruguaios e deságua lá embaixo no Arroio Chuí. Então todos os rios de Santa Catarina, assim como do Brasil, eles desaguam no Oceano Atlântico. Então são rios que a gente chama de exorreicos, ok? Outra coisa importante que falta falar aqui é a alimentação pluvial. Os nossos rios, e aí eu estava ouvindo o Vespa falar sobre isso, né, a questão das chuvas, né? A gente depende muito da floresta amazônica, porque aí vamos lá, né? Era uma vez um povo alegre e feliz que não tinha o que fazer. Resolveu colocar fogo no mato para poder criar soja e plantar gado, né? Aí toca fogo no mato, floresta amazônica que queima, cerrado que queima, pantanal que queima, que água que vem aqui para baixo. Então também ajuda o El Niño e a Laninha, esses fenômenos, também as queimadas, porque você está diminuindo e aí a água, o volume de água, né, os rios voadores, porque não é muita queimada. Apesar de alguns falarem que floresta úmida não queima, meu Deus, né? Mas queima sim, tá? Tanto que a gente está sofrendo esses impactos. Teve cinzas das queimadas no Pantanal e no Cerrado que vieram para Santa Catarina, não lembro quais cidades que foram afetadas, mas veio para São Paulo, veio para aqui para Santa Catarina. Por quê? Porque tudo está interconectado. Lembre daquela aula que eu falei para vocês, eu não sei, talvez sim, talvez não, mas enfim. Existe um livro de um cara chamado Fritjof Capra, chamado As Conexões Ocultas. Todo esse livro trata sobre como o meio ambiente do mundo ele é todo interligado, como os seres vivos estão todos como se fosse uma teia de aranha. Então aqui, isso aqui é uma aranha em cima de um espelho fazendo exercício, né? Então essas teias de aranha que estão conectadas aqui, o que acontece? Tu rompe uma, acabou, cara, você tem um desequilíbrio. E quem é o maior desequilibrador que existe? Nós, seres humanos, através das ações antropogênicas, né? Então esse é um grande problema para o meio ambiente. Dessa área aqui, importante, que você chama de foz do rio Saíguaçu, até uma praia maravilhosa chamada Governador Celso Ramos. Você tem aqui o que a gente chama de um aproveitamento econômico.
Por que é econômico ali, né? Porque você tem a bacia, você tem o Porto de São Francisco, você tem o Porto de Itajaí, você tem o Porto de Navegantes e você não tem mais nada, tá? Mas você tem o quê? Um grande potencial econômico em relação às exportações e importações, tudo que acontece pelo porto. De governador Celso Ramos até o que você chama de Farol de Santa Marta. Sabe quem foi Santa Marta? Tem nem ideia, né? De governador Celso Ramos até o Farol de Santa Marta, o que você tem? Aqui você tem aquele paraíso que nós temos, que é o turismo. Porque nesse espaço que vai de Celso Ramos até Laguna, Farol de Santa Marta, você tem um monte de entradas, recortes, baías, enseadas que fazem com que você tenha praias maravilhosas, quase sem ondas, algumas com ondas, né? Quando você vai para Porto Belo, por exemplo, em Porto Belo você tem uma área ali que, meu Deus, parece um lago e uma piscina, né? Aí você sobe o morro, cai na Praia do Mariscal, que é para surfar pra caramba, né? Você mergulha de um lado, do outro lado você surfa, como é ali em Imbituba. Em Imbituba tem uma praia chamada Itapirubá, que você chega no centro de Itapirubá e a rua vai de ponta a ponta. Aí você olha de um lado, não tem onda. Do outro, tá cheio de onda. Legal, né? É como você ir à Joalheria Internacional. Calmaria, né? Eu veranei muito em Joalheria Internacional, né? Na praia pobre, naquela parte pobre, lá no fundão, sabe? Nos cantão lá. Que eu levava meus pequeninhos gêmeos pra dar uma banda lá. Água paradinha, paradinha, paradinha. Mas aí a gente às vezes passava lá na Praia da Joaquina. Fazer o que na Praia da Joaquina? Ver a onda, ver mar, ver um monte de coisa. Surfista, surfista, surfista. Né? Então, quer não quer disco. Né? Então, você tem essa diferença gritante, né? De alguns lugares que fazem desse estado de Santa Catarina um grande atrativo turístico. Por quê? Porque você combina praia e natureza. Tá? Nesse troço todo que a gente tem. Do Farol de Santa Marta até o que a gente chama de Ponta Foz do Rio Mampituba. Quando você chega aqui na Foz do Rio Mampituba, você tem o quê? Nada. Ali é aquele corredor reto, parece as praias do Rio Grande do Sul. Fria, gelada, suja, muito iodo e algas, e é um costão assim reto, aquele vento, aquela areia batendo. Quem toma banho de mar, né, tem que tomar banho e fica fazendo o quê? Virando bife milanesa. Então, Heloíse, sabe o que tu quer para ser feliz? Não precisa tomar nada, basta torcer pro Grêmio, guria. Larga o Internacional que você fica feliz, não precisa ficar triste, né? Eu sou um cara alegre, imagina, moro na praia, torço pro Grêmio. Meu Deus, né? Nem vou falar mais nada aqui. Um dos grandes problemas que nós temos, que a gente tem num grande atlas que foi fornecido pelo governo do estado de Santa Catarina alguns anos atrás, é que nós temos um problema de degradação dos recursos hídricos do estado de Santa Catarina. E aí, quando eu falo da degradação, eu estou falando de quê? Prestem bastante atenção, tá? Metais pesados. Olha bem, 80% dos recursos hídricos de Santa Catarina, segundo a Fátima, tá? Quem é a Fátima? Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente, né? Não pense que é uma mulher, né? Uma vez eu dei uma palestra e falei sobre Fátima e Ana, e aí um velhinho, pô, posso fazer a pergunta? Pode. Essas mulheres têm poder pra caramba, né? Assim, não, mas Fátima é a Fundação de Amparo e Pesquisa do Meio Ambiente e a Ana é a Agência Nacional das Águas, né? Lá no interior do interior, os caras fazendo todo um processo de construção, né? Das usinas hidrelétricas. Kemily, não me decepciona, Kemily, pelo amor de Deus, você mora no meu coração, não seja contra o Grêmio também, né? Bom, então você tem, 80% está comprometido por metais pesados, tem a ver com carvão, tá? Bastante com carvão isso.
Nós temos agrotóxicos, tem a ver com todo mundo em Santa Catarina, né? Que bota agrotóxico em tudo, principalmente o pessoal da risicultura, eles que não me escutem, né? Mas risicultura é um crime para os rios, porque os caras desviam o curso do rio, fazem a sua plantação, não pagam pelo uso da água, lembra do que eu falei de outorga da água? E ainda poluem essa água toda aí. Temos também, roubaram, efluentes urbanos e industriais. Pô, efluentes urbanos, você sabe o que é, né? Esgoto. É tudo jogado e cai no mar, né? Lembra da questão das propagandas dos plásticos. Você joga plástico e vai para onde o plástico? Vai para o oceano. Não tem escapatória. E o lixo urbano. Nossa, o lixo urbano é uma coisa do capeta, né? Porque você tem um grande problema com o lixo, que as pessoas ainda não se conscientizaram que o lixo tem que ser colocado no lixo. É só você lembrar que se eu falar de qualquer coisa em relação a rios e água, você tem um padrão, que a gente já falou acho sobre isso, que se você tem uma casa na praia, você geralmente faz a construção da casa com a porta da frente para a praia, cara. Nossa, abrir aquela maravilha toda. Os nossos antepassados, os nossos imigrantes, eles chegam aqui em Santa Catarina e vão morar na beira dos rios. E aí eles colocam a frente para o rio. Não, a frente fica para a rua. As costas, o quintal fica no rio. Então, quando se tinha que colocar coisa fora, joga no rio. Que o rio leva embora, né? E vai embora para onde? Vai para o mar, né? Nem sabiam, mas hoje tudo que a gente faz acaba nos mares. Então, é muito importante você lembrar desses quesitos que eu falei, lixo urbano, metais pesados, essas coisas todas aí. E outra coisa importante, existe o desmatamento irracional. 80% da vegetação nativa do estado foi destruída. E aí ajuda que você tenha as queimadas. O que acontece com os rios? Assoreamento. O que é o assoreamento dos rios? É aquilo que você tem das lagoas e lagunas, né? Você também tem... se você for para a laguna, tá? Por exemplo, você tem passeando de escuna em laguna, você consegue ir descendo o Rio Tubarão, chega numa parte ali da laguna de Santo Antônio dos Anjos, tem uns bancos de areia. Esses bancos de areia são exatamente o que foi trazido pelo Rio Tubarão ao longo dos assoreamentos que foram colocados. Todos os sedimentos vão se depositar na parte mais fraca, né, do rio, que você lembra que o rio tem a parte que é jovem, depois ele fica adulto, depois ele fica senil, né? Então você tem essa parte que se deposita esses sedimentos ali. Então são os famosos bancos de areia que existem, ilhas que se formam ali, né? Então isso é assoreamento. Então isso também causa, por causa do desmatamento da mata ciliar, o assoreamento dos rios. Então isso também é prejudicial para os rios. Uma última dica para vocês a respeito de uma questão de prova que caiu na UDESC. Nossa, deixa eu ver, eu estava na energia de Criciúma ainda. Enfim, mas ela falava sobre bacias hidrográficas de Florianópolis, tá? Foi uma questão muito complicada, porque ninguém trabalha as bacias de Florianópolis. Na ilha de Santa Catarina existe o quê? Uma grande laguna de água salgada, que é a Lagoa da Conceição, e uma grande lagoa de água doce, que é a Lagoa do Peri. Conceição, Salobra. Peri, Doce. Tem dois grandes aquíferos naquela região, tá? Que são os aquíferos subterrâneos. O aquífero do Campeche, onde aquela repórter da NSC apanhou, lembro, né? E o aquífero dos ingleses, lá no norte. Ao sul, aquífero Campeche, ao norte, aquífero ingleses. Os rios, em geral, são chamados de riachos pequenos, não recebem muita atenção lá no centro, que é o rio, falou o nome do rio, Rio da Bulha, né, que foi canalizado. Muitas cidades do Brasil se canalizou o rio e virou um grande esgoto aquele aí. Criciúma, eu morei lá, a gente tinha um trabalho em cima disso aí também. Recentemente, a poluição do Rio do Brás e do Rio Papaquera, no norte da ilha, que foi feito, foi trabalhado em cima disso para que você tirasse a balneabilidade da praia de Canasvieiras. Então, se trabalhou em cima desses rios para que você pudesse frequentar Canasvieiras. Tem alguns outros
a gente chama de mananciais, né? Como a Bacia dos Ratones, o Saco Grande. Saco Grande é o nome do lugar, tá? Itacorubi, né? Onde tem ali a Universidade Federal, a UFSC, eu acho, né? Tá no Itacorubi, ou um pedaço do Oeste, não me lembro mais agora. Rio Tavares, né? E você tem o maior manguezal, que é ali na Praia da Daniela, né? Tem uma estação chamada Estação Carijós, que tem uma área de preservação de mangues, inclusive de lontras, tá? Lontras são preservadas ali. Então é isso, meu povo, é bastante coisa, mas o tempo é pouco, né? Então a gente precisa ser rápido, até porque tem mais colegas. Eu acho que agora é o Júlio que fala, não tenho muita certeza disso. Mas é o Boing? Então vamos decolar agora. Piada idiota, né? Henrique, bem-vindo a mais uma semifinal de Copa do Brasil. Meu Deus, eu já tô cansado, né? Eu tava de presidente de mesa no domingo, e aí chegou um cara com a camisa do Grêmio e eu perguntei, tá, qual título que tu vai votar, né? Pelo amor de Deus, né? Porque vai abrir um leque ali, não tinha o que fazer, né? Uma última coisa, Carolina, você pediu a repetição das lagoas. Lagoa do Peri é água doce, Lagoa da Conceição é água salobra. Tudo bem, Carolina? Carolina Dutra. Ok. Então tá, meu povo, deixo vocês com esses mestres agora, né? Agora é mestre Boing. E a minha parte está aqui. Depois eu tiro uma foto e posto aí, né, no Unimestre para vocês darem uma olhadinha, porque eu não fiz slide, porque como era só a hidrografia, achei melhor trabalhar assim no quadro, que fica melhor, de bom, de legal. Ok? Com vocês, Boing. Eu tenho que sair porque eu vou dar aula em outra escola agora, daqui a 10 minutos. Então eu tenho que... Meu Deus, né? Pessoal lá do Paraná que quer fazer vestibular em Santa Catarina, cuidado aí, hein? Concorrência tá ali, ó, pegando. Então, estudem bastante, galera. Eu vou enrolar eles em Santa Catarina, não vou dar todas as dicas que eu dei pra vocês. Mentiroso. Tchau. Não, é verdade, não faço isso, né? Valeu. Falou, grande abraço.